E aí galera, aqui é a tia Gessilda. Eu vou estar gravando uma videoaula sobre a Páscoa, né? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria estar orando juntamente com vocês, tá? Eu queria que vocês fechassem os seus olhos para nesse momento a gente estar clamando ao Senhor. Pai querido, neste momento estamos aqui na sua presença, Senhor, para te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito, Senhor. Quero te pedir, Pai, por cada criança, por cada adolescente, Senhor, por cada, Senhor, jovem que no momento está ouvindo, Senhor, essa gravação, Senhor, abençoa suas famílias, Senhor, tomam todos nas tuas mãos, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Como vocês sabem, nós estamos esse mês falando sobre a Páscoa. Como eu vou estar dando aula para os master, que já são pré-adolescentes que já passaram por todas as outras salas e entendem muito bem o sentido da Páscoa, que não é o coelhinho e muito menos chocolate. Não que seja errado a gente comer chocolate. Eu gosto muito de chocolate, eu sei que vocês também amam chocolate, Mas vamos comer com moderação. E o verdadeiro significado da Páscoa não é isso, Vocês sabem que a Páscoa significa o quê? O cordeiro, o pão asmo e as ervas amargas. E as ervas amargas é o que a gente vai estar em destaque nesses dias que a gente vai estar falando. Então, a gente vai estar fazendo uma dinâmica com vocês, E eu quero que vocês me ajudem e ajudem a mãe de vocês. Vocês vão surpreender a mãe de vocês fazendo uma linda salada com as ervas amargas. Vocês vão pegar alface, rúcula, agrião, tá? Vão fazer aquela surpresa para a mãe de vocês, pegar o que tem na geladeira nesse momento, ralar uma cenoura, uma beterraba, aquele tomate, Fazer aquela linda salada para o almoço, tá? Eu quero que vocês façam essa salada e postem para a gente estar vendo realmente se vocês fizeram até essa dinâmica com a família. Eu sei que a mãe de vocês vai ficar muito alegre com vocês ajudando a fazer o almoço, tá bom? E como sempre na nossa aula, a gente tem um versículo para decorar. E o versículo dessa semana é: de maneira nenhuma te deixarei, que está em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Vamos repetir? De maneira nenhuma te deixarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. E eu peço que vocês verdadeiramente leiam esse versículo, abram a Bíblia de vocês nesse tempo que vocês estão tendo de ficar em casa para ler mais a palavra, Vamos agora começar a falar sobre a primeira Páscoa. E para falar assim, tia Gessilda, mas eu já sei onde foi a primeira Páscoa, que foi no Egito, que foi celebrado ali antes da libertação do povo, que Moisés libertou o povo, mas nós vamos falar e vamos passar um resumo da história de Moisés, tá? Então eu vou começar a falar, eu sei que vocês sabem, se tivessem salinha de aula vocês estariam me ajudando a contar essa história, mas vocês prestem atenção no que eu vou falar agora, tá bom? A nossa aulinha, a nossa história começa há muitos e muitos anos atrás, quando José já tinha falecido, e o faraó, a qual tinha designado José para ser governador do Egito, vocês sabem que José pegou toda a sua família e levou para o Egito no período da fome. Mas isso é outra história que nós estaremos dando em outra aula. Mas o contexto é que nos dias de Moisés, o faraó da época não conhecia José. E aí o que aconteceu? Ele viu que o povo hebreu era um povo que se multiplicava muito, já estava em grande número. E com aquilo o faraó ficou receoso, porque eles poderiam se unir, e tomar o reinado do faraó. Então ele fez o seguinte, ele escravizou o povo de Israel e colocou eles para trabalhar de sol a sol, fazendo muitos trabalhos pesados, e com isso ele pensou, eles vão trabalhar muito, não vão ter tempo de ter família, e ele se enganou, que quanto mais o povo trabalhava, mais o povo de Israel crescia. Aí ele tomou outra decisão, ele fez o seguinte,
decretou que todo menino que nascesse naquele período hebreu teria que ser morto. E Moisés nasceu naquele período. A mãe de Moisés, como era muito inteligente, guardou Moisés por 3 meses dentro de casa, escondeu Moisés. Quando Moisés fez 3 meses, ela não pôde mais guardar Moisés. Então o que ele fez? Ela colocou Moisés dentro do cestinho de palha e colocou ele no rio, né, para que o rio levasse. E Miriam, que era irmã de Moisés, que era muito esperta, ela fez o seguinte: ela seguiu pela beira do rio, acompanhando aquele cesto. E chegou a uma certa parte que a princesa, filha do faraó, estava se banhando. E o cesto chegou até a princesa. E quando chegou lá, a princesa viu aquele menino e se apaixonou pelo menino, porque o Moisés era muito bonito. E a menina, logo, a Miriam, chegou perto e falou: princesa, você vai precisar de uma babá para tomar conta dessa criança. E a princesa falou: é mesmo. E ela falou assim: não, eu conheço alguém. E Miriam, como muito esperta, sabida, ela foi lá e pegou a mãe de Moisés para tomar conta de Moisés. E a princesa deu Moisés para a mãe tomar conta. E ela tomou conta de Moisés, nos princípios, foi criado como hebreu, até certa idade. Com certa idade, ela teve que devolver Moisés para a princesa. E aí Moisés foi criado dentro do palácio, né, segundo ali os princípios e conceitos dos egípcios. Quando chegou a certa idade, Moisés sabia que ele era hebreu e ele viu um egípcio maltratando um hebreu e ele foi defender esse hebreu. E com isso, o egípcio morreu. E Moisés, com medo de ser morto também por ter cometido aquele crime, ele fugiu para o deserto. E se passaram 40 anos de Moisés no deserto. Um certo dia, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele viu uma moita, uma sarça pegando fogo. E o interessante é que essa sarça não se consumia. Imagina o susto de Moisés olhando aquele monte de aquele arbusto pegando fogo, né, e não se consumindo. E o anjo do Senhor veio a Moisés e falou: Moisés, vá e liberte o meu povo. E Moisés falou que ele não tinha capacidade para isso. E o anjo voltou a falar: Moisés, vai e liberta o meu povo. E ele voltou a falar que não tinha condição, porque ele não saberia falar. E Deus falou para Moisés que Moisés, ele iria mandar um ajudador, que foi Arão, né? Que Arão que falava por Moisés perante o faraó, porque como vocês sabem, Moisés era gago. Então ele saiu dali do deserto, onde ele morava com a sua família, e voltou para o Egito. E lá no Egito, né, como vocês sabem, Arão, junto com Moisés, se apresentou ao faraó, teve as 10 pragas, né? E na última praga, Deus falou, porque todas as pragas, Deus livrou o povo hebreu. E na última, tinha uma condição, que era Moisés pediu para que cada pessoa hebreia pegasse um cordeiro imaculado, matasse aquele cordeiro e passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né? E que aquele cordeiro fosse assado e fossem feito pão asmo, que é pão sem fermento, e as ervas amargas, que eram para quê? O cordeiro, que é o sacrifício vivo, né? O pão asmo, que é a purificação, e as ervas amargas, que era para lembrar eles que eles tinham que lembrar eles do período que eles ficaram ali no Egito trabalhando como escravo, né? E isso ia ser a ceia deles naquela Páscoa, a primeira Páscoa. Então veio a 10ª praga e nada aconteceu para quem estava debaixo ali do sangue do cordeiro. Como vocês sabem, a partir daí o faraó deixou o povo ir
né? E ali foi celebrada a primeira Páscoa. E toda vez, todo ano, naquela mesma época, se repetia esse mesmo ritual da Páscoa, que era para o povo lembrar de como eles foram libertos, né? E hoje a gente sabe que a nossa Páscoa foi Jesus, o último cordeiro que morreu por nós, né? E ressuscitou. Hoje a gente comemora a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Então, que nós possamos verdadeiramente saber que a Páscoa é isso, né? Que é a gente lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, né? Aí a gente sabe que Moisés libertou o povo, que o povo saiu, teve a travessia do Mar Vermelho, mas o nosso foco hoje é a Páscoa. Então, tarefinha da semana. Eu quero que vocês peguem e façam a linha do tempo, tá, de Moisés. Ah, tia, mas o que é uma linha do tempo? Vocês vão desenhar, escrever, tá? Bem bonito, para depois postar essas fotos pra gente, tá? Porque é assim, vocês vão pegar da época que Moisés nasceu até a Páscoa. Vão fazer a linha do tempo de tudo que se passou na vida de Moisés nesse período. E outra coisa, vocês vão aproveitar e fazer a linha de tempo de vocês. Vocês vão pedir ajuda a papai, mamãe e vão estar realizando essa tarefa, tá? E eu espero ver essa tarefa cumprida, bem bonita, tá? Cheia de desenhos, cheia de fotos, da forma que vocês acharem mais criativos, tá? Desejo para vocês uma semana abençoada e que Jesus abençoe a cada familiar e a vidinha de vocês, tá? Um grande abraço.